Lemos o próximo texto de Herculano Pires, devido ao termo ultrapassado que o autor se refere, entre aspas, educando excepcional, se faz necessário destacar que o conteúdo deste livro faz parte de publicações da revista Educação Espírita, revista de Educação e Pedagogia, que circulou no ano de 1970 a 1974. Então, é perfeitamente compreensível que nesta época se utilizasse o termo educando excepcional. Vale a pena conhecer a mudança do termo ao longo do tempo, com um resumo do texto do educador Romeu Kazumi Sasaki. No começo da história e durante séculos, o termo era inválidos, que significava indivíduo sem valor. Aí no século XX, mais ou menos em 1960, o termo era indivíduo sem capacidade. Uma variação foi o termo incapazes, que significava indivíduos que não são capazes. De 1960, mais ou menos, até 1980, utilizava-se o termo os defeituosos, né? O termo significava indivíduos com deformidade. E utilizava-se também o termo excepcionais, que era indivíduos com deficiência mental. De 1981, mais ou menos até 1987, utilizava-se o termo pessoas deficientes. Pela primeira vez em todo o mundo, o substantivo deficientes passou a ser utilizado como adjetivo, sendo-lhes acrescentado o substantivo pessoas. E de 1988, mais ou menos até 1993, passou-se a utilizar o termo pessoas portadoras de deficiência, termo que, utilizado somente em países de língua portuguesa, foi proposto para substituir o termo pessoas deficientes. Então, nesse período, a gente observa que houve um retrocesso, porque já se chamavam pessoas deficientes, não tinha necessidade de se acrescentar pessoas portadoras de deficiência, porque o indivíduo não está portando nada, né? Ele não é um portador da deficiência, ele é um deficiente. Então, é um termo que hoje já se considera completamente equivocado, esse termo pessoas portadoras de deficiência. E de 1990 até hoje, também se utiliza-se o termo pessoas com necessidades especiais. O termo surgiu primeiramente para substituir deficiência por necessidade especial. Daí a expressão portadores de necessidades especiais. Depois desse termo passou a ter significado próprio, né, sem substituir o nome. Aí depois veio o termo pessoas com deficiência, que é de 1994 até hoje, né? O termo que se utiliza oficialmente é pessoas com deficiência e passa a ser o termo preferido por um número cada vez mais de adeptos, boa parte dos quais é constituída de pessoas com deficiência. Então, até a década de 1980, era comum a utilização de termos como aleijado, defeituoso, incapacitado ou mesmo inválido pela sociedade. A partir de 1981, por influência do Ano Internacional e da Década das Pessoas Deficientes estabelecidas pela ONU, começou-se a utilizar pela primeira vez a expressão pessoa deficiente. No Brasil, tornou-se bastante popular, principalmente entre os anos de 1986 e 1996, o uso do termo portador de deficiência. Mais à frente, uma outra terminologia, né? Pessoas com necessidades especiais, que também passou a ser questionada, já que qualquer indivíduo com ou sem deficiência também possui necessidades especiais. Finalmente, né,
Por volta da metade da década de 1990, entrou em uso a expressão pessoas com deficiência, que é utilizada até hoje. Portanto, fique atento, já que uma sociedade inclusiva passa também pelo cuidado com a linguagem, pois por meio dela pode-se expressar, ainda que de forma involuntária, respeito ou discriminação. Então, nós podemos observar também no texto a citação de Herculano de duas instituições notáveis no tratamento de pessoas com deficiência, ao que vale muito a pena saber. A primeira instituição é o Instituto Beneficente Nosso Lar, ao qual eu tive a honra de conhecer a dirigente, a senhora Nancy Pullman, que desencarnou em junho de 2018. E também tive o privilégio de ter a minha filha Bruna submetida nas diversas sessões de terapia dessa instituição. Então, um breve resumo da instituição é que foi fundado em agosto de 1946 e era destinado à assistência e educação de crianças órfãs e abandonadas. Porém, em 1966, foi colocado na porta da instituição um bebê recém-nascido, portador de grave lesão cerebral, rejeitado pela família. Havia um cartão dizendo, abre aspas, mãe desesperada conta com vocês, fecha aspas. O menino viveu 2 meses antes de desencarnar. Aí o Instituto sentiu-se convidado a iniciar um trabalho a favor de crianças com paralisias cerebrais e, ao mesmo tempo, iniciar estudos e projetos para evitar rejeições, utilizando as teses espíritas sobre a importância das reencarnações difíceis na Terra. Graças à sua visão técnica e científica, Nosso Lar tornou-se referência no atendimento desse segmento, principalmente com a consolidação, em 1967, do método DIPSE, que é Desenvolvimento Integral das Potencialidades da Criança Excepcional, que apresenta pioneiramente a proposta do desenvolvimento psicossocial e espiritual do ser. Foi nesse mesmo ano, 1967, que nasce a filha da doutora Nancy Pullman, que também é portadora da síndrome de Down, que ela se chama Florence. A segunda instituição é Casa André Luiz. O início da história dessa instituição, ela gira em torno da personalidade de João Castardelli, que viveu apenas 23 anos, que foi de 1920 a 1943, dedicando-se, ao Evangelho no lar, em reuniões que ocorriam na sua casa. Após mais ou menos um ano do seu falecimento, começou a se manifestar nas reuniões que a família continuou a fazer, transmitindo orientações espirituais aos necessitados, sempre dizendo aos parentes que num futuro próximo o grupo desempenharia uma grande missão no campo da assistência social. Com o passar do tempo, o que era então uma reunião familiar passou a ser uma reunião pública, atraindo um número cada vez maior de pessoas. O pai de João, o Sr. José Castardelli, construiu um grande salão sobre a sua residência localizada na rua Ezequiel Freire, em Santana, e acabou-se por se tornar uma sede de um centro espírita, que era o Centro Espírita Nosso Lar. Então ficou 36 anos nesse local, e criou-se, por consequência desse trabalho desenvolvido, um departamento de assistência social, que o objetivo era atender às necessidades materiais de irmãos carentes. Em 1958, foi inaugurado em Guarulhos a Casa da Criança André Luiz, que abrigou a princípio 15 crianças carentes com deficiência intelectual. Aí teve início assim uma unidade de longa permanência, que era como se fosse uma casa, para essas crianças.
Então lá se observou que apesar da ajuda que os menores abandonavam necessitados, havia um problema maior. Essas crianças eram deficientes intelectuais em situação de carência. Eles não recebiam nenhum tratamento necessário às suas necessidades. E aí eles acabavam por serem encaminhados ao Juqueri. Era um hospital que atendia doentes intelectuais. Então, contando inicialmente com o trabalho voluntário, logo se percebeu necessidade de mão de obra especializada para essas crianças, né? Aí começaram a chegar mais crianças com deficiência intelectual severa e profunda. Foi aí que o governo do estado firmou um convênio com a instituição e, através de verba, começou a enviar novas crianças e a casa rapidamente cresceu, com uma capacidade já de 212 pacientes, né? Então se tornou essa casa aí enorme, que é as Casas André Luiz. Na sequência, Herculano Pires ele menciona diferenças específicas entre pessoas com deficiência e pessoas de ordem evolutiva, né? Sendo que cita a teoria de 2 autores a seguir. Então ele cita Frederick Myers. Esse Myers ele nasceu em 1843 e morreu em 1901. Myers ele dedicou sua vida, já numa idade avançada, à investigação realizada na Sociedade de Investigação Psíquica, que ele ajudou a fundar. Ele foi um fervoroso estudioso e aprendiz da psique humana, e graças a ele que se deve a criação do termo telepatia, onde todas as transmissões do pensamento e sentimento de uma pessoa para outra, né, por meios outros que as reconhecidas pelas vias sensoriais. Ele foi ainda um investigador incansável sobre o paranormal. O espiritismo muito deve a Myers pelo interesse que sempre demonstrou pelas pesquisas dos fenômenos psíquicos e pelo idealismo que o norteou, procurando convencer muita gente mediante um trabalho metódico e de divulgação das verdades espíritas. Herculano Pires cita também César Lombroso. Lombroso ele nasceu contemporâneo de Myers, ele nasceu em 1835, desencarnou em 1909. Ele foi psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista italiano. Lombroso tentou relacionar certas características físicas, tais como o tamanho da mandíbula, à psicopatologia criminal, ou a tendência inata de indivíduos sociopatas e com comportamento criminal. A primeira ideia foi praticamente inspirada pelos estudos genéticos e evolutivos do final do século. Aí ele propõe que certos criminosos têm evidências físicas de um atavismo, que seriam aquelas características, né, apresentadas somente em ascendentes distantes, de tipo hereditário. Estas anomalias, denominadas de estigmas por Lombroso, poderiam ser expressadas em termos de formas anormais ou dimensões do crânio e mandíbula, assimetrias na face, etc., também de outras partes do corpo. Posteriormente, essas associações foram consideradas altamente inconsistentes ou completamente inexistentes, e as teorias baseadas na causa ambiental da criminalidade se tornaram dominantes. Então, as teorias foram baseadas na causa ambiental da criminalidade, não na causa física, que ele enfatizava que os criminosos eles tinham uma determinância na causa física. Apesar da natureza inconsistente dessas teorias, Lombroso foi muito influente na Europa, entre os criminologistas e juristas. Entre seus livros estão O Homem Criminoso, né, e também o livro Gênio e Loucura. Ele validou, esse folclore popular sobre a correlação positiva e casual entre a genialidade e a loucura.
nesse livro, né, O Homem de Gênio, que está disponível somente para leitura em inglês. Mostrou por intermédio de consultas biográficas todas as tendências psicopatológicas entre gênios historicamente reconhecidos, né, até o final do século XIX. Lombroso não apenas relatou a presença consistente entre grande intelecto e personalidades extremas, visto que ele também mostrou alguns casos de pessoas intelectualmente medíocres que depois de rompantes de febre muito alta ou alucinações se tornaram prodígios em alguma área. Lombroso também comentou sobre os casos de gênios que possivelmente só adquiriram sua genialidade depois de alguma injúria cerebral causada por acidente. Os homens de gênio de Lombroso foram descritos como uma tendência para anomalias físicas, faciais e, consequentemente, cranianas. Isso sem falar sobre as personalidades extremas. Herculano Pires reforça que essa teoria de Lombroso não tem fundamento com a teoria da evolução espiritual do homem. A pedagogia espírita é embasada em um sistema de providências conjugadas para o tratamento do educando com deficiência, né? Sendo essas providências passes, preces, trabalhos de desobsessão e a inserção em escola espírita em classes de deficientes com professor especializado. Em relação aos educandos superdotados, Herculano também preconiza a inserção do aluno em classes especiais. E em se tratando dos deficientes físicos, Herculano preconiza que esses devem se manter em classes comuns. Esta visão de Herculano, ela não está em conformidade com as práticas atuais da legislação de inclusão escolar, que preconiza que o aluno deve estar inserido em sala regular. Acredito que seja um tema polêmico, onde ainda não há muito por se fazer e onde cada educando, onde há muito por se fazer ainda, né, sobre esse tema, onde cada educando tem a sua necessidade e cada pai e mãe tem o seu direcionamento. Então, é aqui para nós pensarmos também, né? Qual seria o ideal para esse educando com deficiência? O que seria o ideal para ele? Inserção na sala regular, ou como preconiza Herculano, ou como preconiza a legislação de práticas inclusivas atuais. É um dilema, né? Onde ainda nós podemos aí observar que esse processo de inclusão, ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Então, para nós ficar aqui, para nós pensarmos a respeito.